Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas da mulher e a participação no mercado de trabalho. O artigo 5º da Constituição determina que todos são iguais perante a lei e que não deve haver distinção de qualquer natureza. Mas dentro de um contexto histórico, observa-se que o trabalho da mulher sempre teve um menor valor do que o do homem. Os motivos podiam ser desde a atuação na produção em menor escala no início da industrialização, trabalhos em empregos que exigiam menos qualificação, jornada de trabalho menor ou simplesmente porque possuíam menos capacidade de se organizarem em sindicatos e lutarem por seus direitos. O fato é que tais diferenças salariais ainda persistem até hoje. Vamos ao fato. As mulheres, ao longo dos anos, conquistaram espaços e postos de trabalho antes ocupados apenas por homens. Mostraram que são capazes de atuar num canteiro de obras e até mesmo ocupar o posto mais alto de um país, a presidência da República. Hoje, o Tribunal Regional do Trabalho tem como presidente a desembargadora Roseli Alencar, que confirma esses avanços da mulher no mercado de trabalho e em outras funções. Na verdade, as pesquisas revelam, que é crescente, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Segundo a recente pesquisa, esse índice vem ano a ano aumentando, principalmente nos cargos de gestão, de direção. Isso é fruto de muito esforço, muito estudo, muito trabalho, Então, eu acho que a educação, a capacitação é a base de tudo. Então, a mulher vem galgando essa posição de inserção no mercado de trabalho, ou galgando o exercício de cargos de gestão, primeiro, investindo em capacitação, estudando e se capacitando, Mas, ao mesmo tempo que elas conquistam e mudam o cenário do mercado de trabalho, elas ainda são vítimas da diferença salarial e de alguns preconceitos. Um estudo da Confederação Internacional dos Sindicatos, realizado com 300 mil mulheres de 24 países, constatou que elas ganham, em média, 22% a menos que os homens. No Brasil, essa variação chega a 34% e nos Estados Unidos, 20%. E para falar mais sobre o trabalho da mulher, nós temos como convidadas aqui no estúdio a escritora, feminista e ex-conselheira do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, Nilze Costa e Silva, e a advogada trabalhista Renata Gondim. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bem, a gente está vendo que a mulher já ocupa espaços aí que antes eram apenas ocupados por homens, ela realmente conquistou espaço aí no mercado de trabalho. Mas e com relação a essa conquista? Ela veio assim de muitas lutas, Assim, quais foram essas lutas? Que direitos realmente foram conquistados aí ao longo da história? Bom, para mim, assim, primordialmente, a mulher ela começou a lutar para entrar no mercado de trabalho quando ela começou a trabalhar pela sua cidadania. Isso tem uma sementinha lá na Revolução Francesa. Na hora que se estava escrevendo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, apareceu uma mulher chamada Olympe de Gouges, que resolveu escrever os direitos da mulher e da cidadã. Subiu na tribuna e realmente leu os direitos da mulher e da cidadã. Aí você imagina a Celeuma na época, e ela disse, se a mulher tem direito de subir ao cadafalso, igualmente ela deverá ter o direito de subir à tribuna. E nessa declaração já constava o direito da mulher a conseguir o seu sustento fora de casa. Porque o trabalho de casa nunca foi remunerado, até hoje, Pois é, então, mas ela foi condenada, claro, foi guilhotinada e essa sementinha ficou perdurando. Somente um século depois, mais de um século, foi na Revolução Industrial, quando o sistema capitalista realmente se implantou, foi que as mulheres foram chamadas para trabalhar nas fábricas, principalmente eram as fábricas mais de tecidos, E também elas começaram já desiguais, Você falou aí em desigualdade, elas já começaram com o pé na desigualdade. Era desigualdade de horários, ela trabalhava de 14 a 18 horas e de salários. Sempre para fazer uma tarefa igual à do homem, elas ganhavam menos. Esse episódio é muito conhecido na história, quando elas ocuparam aquela fábrica, uma fábrica chamada Fábrica Cotton, nos Estados Unidos,
e foram queimados, os patrões mandaram incendiar a fábrica, foi no dia 8 de março, e ficou conhecida essa data como Dia Internacional da Mulher. Bom, a partir daí as mulheres começaram com a luta pela sua cidadania e a sua inserção no mercado de trabalho. E que direitos foram esses que a gente pode dizer, assim, conquistado a partir dessa luta, né, assim, enfim, da Revolução Industrial para cá? Como foram essas conquistas? Pronto. O direito trabalhista, na verdade, quando ele nasce ali em meados a tanta reclamação que tinha na época da Revolução Industrial, porque na Revolução Industrial o que acontecia? O mercado era regulamentado pela lei da oferta e da procura, mesmo. O princípio maior era o da não intervenção estatal. Então, a vaga estava ofertada, tendo quem se dispunha a trabalhar naquela função, era o que importava. Então, com aquele excesso de trabalho, as horas extras que não eram remuneradas, as condições completamente desgastantes de trabalho, nasce do homem a necessidade de reclamar os seus direitos. A partir daí, a gente começa a ver na legislação um tênue amparo à questão protetiva da mulher, mas que não vem para protegê-la, vem para expurgá-la do mercado de trabalho, né? Começam a aparecer, de lá até a Constituição de 88, começam a aparecer tantos regulamentos proibindo o acesso da mulher ao trabalho, como a mulher não podia prestar hora extra, a mulher não podia trabalhar no período noturno. A mulher naquela época, até para trabalhar no período noturno, tinha que ter um atestado de bons antecedentes, como se ela fosse digna para trabalhar à noite. Então, tudo isso era mais fácil para o empregador contratar o homem e não contratar a mulher, né? Então, vai levando a mulher para a marginalidade, para a clandestinidade da relação laboral, o que não é bom. Então, a partir da Constituição de 88, que aí estipula no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, e no seu artigo 7º, quando trata das relações laborais, diz que não pode haver distinção entre o homem e a mulher, as relações, a legislação começa a se afunilar para conceitos mais igualitários entre homem e mulher. Isso sim vem a proteger a mulher no mercado de trabalho. Com a CLT, que nasceu em 1943, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que é o nosso instrumento normativo maior da legislação trabalhista, ela começa a compilar várias leis esparsas que existiam e coloca em um livro próprio para trabalhar as relações de trabalho, né? A consolidação das leis do trabalho. E ela destina tem um capítulo destinado só à proteção da mulher. E aí ela também tem alguns tropeços no seu nascedouro, porque ela começa a tratar a mulher com muita proteção, diz que a mulher não pode exercer várias funções que o homem pode, e isso mais uma vez vem atrapalhar a mulher no mercado de trabalho, né? Porque ao invés de proteger, acaba marginalizando, tornando aquela relação clandestina. O empregador, ele pensa, bom, eu posso contratar um homem que tem uma relação mais simples, ou uma mulher com tantas restrições. Então, de lá para cá, várias leis vão acontecendo, portarias, decretos que vão alterando a consolidação das leis do trabalho, até chegar ao momento que nós estamos hoje, em que ela se preocupa em dar, a legislação trabalhista hoje se preocupa em dar uma proteção no quesito que é importante para isso, que é na questão da maternidade. O resto tende a igualar. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre o trabalho da mulher. Bem, então assim, quais foram esses direitos, né? A gente falou um pouquinho da evolução, contou um pouquinho da história no bloco anterior, mas quais foram esses direitos que hoje assim, são realmente exclusivos da mulher? Na questão da legislação, o que acontece? Nesse capítulo da CLT que versa exclusivamente sobre a relação da mulher no mercado de trabalho, ela coloca primeiro algumas medidas protetivas, de que os principais que a gente tem que falar é a questão da estabilidade gestante, da licença maternidade, né? Que a mulher ela não pode ser demitida, não pode vir a ser demitida, desde a confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. Tem até uma discussão recente,
que trata sobre essa estabilidade. O TST decidiu recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu recentemente que a estabilidade ela ocorre ainda que a gravidez tenha sido descoberta no período do aviso prévio. Isso está dando uma discussão bem complicada, porque se as partes já estavam no período de aviso prévio, é porque já tinham decidido pela rescisão contratual. Então, como pode um fato futuro, que estava aguardando apenas uma mera formalização, que era um decurso de prazo, como pode esse fato gerar uma estabilidade? Você veja uma empresa que demite uma mulher, que demite um empregado, naquele período de aviso prévio, ele já está adotando providências para a substituição daquela vaga, ou porque entende que aquela vaga não era mais necessária na empresa. Então, com a descoberta da gravidez e gerado essa estabilidade, a empresa é obrigada a manter aquela mulher no seu quadro de funcionários, rescindir com a pessoa que estava ali para ocupar outra vaga, e até a própria mulher que tinha entendido por rescindir aquela relação laboral tem que travar ali todo uma disputa para rescindir aquela relação contratual. Então isso vem questionar as empresas para a questão da proteção da mulher. Eu costumo dizer que antigamente a legislação da mulher ela mais colocava a mulher fora do mercado do que realmente protegia, porque era tão protetiva que acabava por colocá-la na clandestinidade das relações laborais. Hoje em dia eu vejo isso acontecendo de novo. Eu advogo para algumas empresas de terceirização de mão de obra que jamais haviam me questionado ao longo de todos esses anos sobre a possibilidade de contratar uma mulher ou um homem, não questionava, isso não era critério. E hoje em dia, com decisões recentes do TST, a gente tem visto que essas empresas têm cogitado, porque vê que o deslinde contratual no caso de uma gravidez pode ser muito complicado. Ano passado, o TST também decidiu acerca do contrato de experiência, alterou até a súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que antes dizia que durante o contrato de experiência não gerava essa estabilidade provisória da gestante. E agora a súmula 244 já diz que sim, gera, ainda que durante o contrato de experiência, essa estabilidade gestante será mantida desde que a gravidez seja confirmada. Então, mantém-se o que diz realmente o artigo 10 da DCT. Confirmada a gravidez, até 5 meses após o parto, a empregada não pode ser demitida. O outro fato protetivo é na questão da licença da gestante, né? A licença maternidade. Nos primórdios, ela onerava o trabalhador, não era o governo que pagava, né? Isso gerava vários impedimentos na contratação da mulher. A partir da lei que transferiu essa responsabilidade para a Previdência Social, o empregador fica mais tranquilo de contratar aquela mulher, aquilo não onera de forma alguma, né? Então, ela tem direito à licença maternidade de 120 dias se a empresa não for aderente ao programa que aumenta esse prazo para 180 dias, o prazo da licença maternidade. Então, essa licença paga pelo governo, isso não é um critério de seleção também entre homem e mulher. Com relação a esses direitos, Nilce, assim, conquistados hoje para a mulher, você acredita que nesse mercado ele acaba sendo, que a doutora Renata questionou um pouco, que assim, tantos direitos podem acabar realmente trazendo pontos negativos da contratação da mulher, né, assim, nesse quesito. Mas você acha que isso acontece hoje ou há uma discussão maior em cima dessa Eu acho que é uma adaptação, é uma questão de adaptação, porque as leis, elas vêm sempre a reboque dos costumes, né? Elas vão e daqui que os costumes acompanham essa lei, né? Se atualize com essa lei, muito difícil, né? Eu gosto de contextualizar na história e assim, se a gente vê assim, depois da Revolução Industrial, como é que as mulheres se consolidaram mesmo no mercado de trabalho? Foi quando da Primeira e Segunda Guerra, porque elas foram chamadas porque os homens iam à guerra, muitas vezes voltavam mutilados, né? Quando eles voltavam mutilados, eles não podiam mais ter acesso ao trabalho, então elas continuavam, porque precisavam do sustento. E aí surgiu a figura da chefe de família, embora não existisse na lei ainda, né? Porque só o homem que poderia ser o chefe, o cabeça do casal, chefe da família e tudo. Quando veio a legislação dizendo que o cabeça do casal, ou chefe de família, é aquele que provém, ou então é uma decisão entre os dois, e também nós temos uma estatística que diz que metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres,
não, 1/3, aliás, das famílias brasileiras. Aí as pessoas tiveram que ir se adaptando, né? Então, há muita dificuldade realmente dos empresários se acostumarem com a legislação com relação à mulher. Eu vejo, por exemplo, no trabalho doméstico, eu vejo patroas dizendo assim, porque é muito direito agora para empregada, porque agora eu só trabalho 8 horas, por causa do costume, né? Que até escravagista, né? Esse costume de que as empregadas domésticas moravam na casa da pessoa, não tinha como controlar o horário, né? Só tinha deveres, né? Porque, olha, você trabalha às 8 horas, aí à noite vai lavar a louça do jantar. Se tiver uma festinha, ela fica até a meia-noite. Tem que acordar mais cedo para lavar. Então, aí não dá. Aí as pessoas ficam... Mas aí, como é que a gente vai agora pagar uma empregada doméstica? Mas nos outros países já é assim. Os Estados Unidos já se adaptaram, né? As empregadas domésticas chegam de carro, para o seu carro, dão o seu trabalho, suas 8 horas e voltam. Eu acho que a gente vai se adaptar também, sabe? As pessoas... o machismo no Brasil é muito forte, né? A questão ainda do homem que trabalha mais correto. E também, eu acho, uma coisa complica muito, é a dupla jornada de trabalho, certo? Então, os empregadores, eles pensam sempre assim, olha, mulher que tem filho, talvez vai chegar atrasada, vai faltar por causa da doença do filho. Ainda existe esse pensamento. Ainda existe esse pensamento, porque realmente a cultura ainda promove isso, né? As mulheres ainda têm uma dupla jornada de trabalho, ela sai para o mercado de trabalho, trabalha 8 horas, quando chega, é uma pia de louça para lavar, é dever de menino para ensinar, porque elas saíram para o mercado de trabalho e os homens não se inseriram no trabalho doméstico, que é um trabalho da maior importância, embora não seja remunerado. O trabalho doméstico, ele sustenta a sociedade, ele sustenta o trabalhador, né? Você chegar em casa, ter a sua comida pronta, ter a sua roupa lavada, né, passada. Isso aí, quem faz isso com a estrutura? Se não for empregada doméstica, que geralmente é uma mulher, né? A maioria das vezes, eu acho que mais de 90% talvez seja, né? É a mulher que aí já está também vendo essa história da desigualdade de gênero, entrando nesse campo da desigualdade de gênero no trabalho. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Discutindo o trabalho da mulher. Bem, a gente terminou o bloco anterior falando da questão da desigualdade salarial. Isso também ainda existe, né? A mulher que tem a mesma ocupação, a mesma função do homem, ainda recebe um salário inferior? Sim. Aparentemente não. Você vê as mulheres em várias funções e quando você vê as estatísticas é que você percebe isso. Principalmente no trabalho público não existe isso, né? Eu sou funcionária pública, aposentada. Mas assim, no setor privado existe demais. Assim, quanto mais os cargos vão aumentando, tem mais homens do que mulheres, certo? Quanto mais importância tem os cargos. Isso é cultural, isso ainda é por conta do machismo da sociedade. Eu acho que as coisas tendem a mudar, né? Tendem a se adaptar. E assim, a própria contingência que está acontecendo agora, das empresas precisarem de mulheres para determinados setores que antes elas não tinham acesso. Elas já são motoristas de táxi, elas já são motoristas de ônibus. Construção civil que está contratando muita mulher, né? Também. Isso, a construção civil, né? Que era uma coisa que era predominantemente masculina, né? E agora já está. Então, eu acho que as coisas estão se adaptando. Agora, uma questão também que envolve muito a mulher no trabalho são os casos envolvendo assédio moral, assédio sexual. Isso também ainda assim, acontece mais com mulheres do que com homens ainda, né? Assim também. Com certeza. A gente vê, e as mulheres estão falando, né? Antigamente elas se colocavam numa posição de que aquilo seria normal, né? A secretária que era assediada pelo patrão. Hoje em dia as mulheres estão falando, estão reivindicando e o judiciário tem tido o devido cuidado de apurar os casos, né? Então, isso é uma conquista excelente, assim. A gente tem visto esse acesso da mulher, essa escalada a cargos maiores, ela não encontra tantas barreiras físicas, né? Porque são trabalhos mais intelectuais. Então, as mulheres realmente estão provando que tem um peso intelectual fantástico, né? Um discernimento para atuar nessas condições de liderança, de chefia.
Mas, por outro lado, tem se observado sim ainda uma ausência de equiparação salarial. E é muito fácil para o empregador camuflar esse preconceito, porque a nomenclatura, né, o nome do cargo, pode ser facilmente alterado o tempo inteiro. A gente vê, eu tive um caso agora recente na Justiça, uma mulher que entrou contra uma empresa buscando equiparação salarial, o empregador dizia, não, mas o paradigma que ela está utilizando, ou seja, aquele a quem ela quer se equiparar, ele tem um cargo de chefe de produção. O dela é auxiliar de... Aí ele bota um auxiliar de chefe de produção. Mas o que a Justiça do Trabalho tem como princípio maior é a realidade, a primazia da realidade. Então ela vai apurar os fatos. Não importa a nomenclatura que você deu, se os atos, se o trabalho é similar, assim tem que ser a remuneração. A mulher que então está numa situação dessa, ela pode então recorrer à Justiça? Com certeza, com certeza. No direito do trabalho, o que vai contar sempre são os fatos. Né? A formalização daquela relação, ela fica em segundo plano. Que é o que acontece, a gente vê fugindo dessa área da mulher, mas nas relações laborais em que a carteira de trabalho é assinada com um valor e na prática recebe outro. Então, o que o juiz, né, vai atrás de confirmar é a veracidade dos fatos, independente do nome do que está escrito, o que está formalizado. E onde é que ela pode buscar esse tipo de auxílio, esse tipo de informação? Procura um advogado, preferencialmente especialista em direito do trabalho. O direito do trabalho, por mais que pareça ser um direito simples, né, ele muda o tempo todo. Então, tem que estar com uma pessoa que é acostumada com aquela área, com os julgados, com o entendimento do juiz. Ela procura um profissional na área e pode ser assessorada nesse sentido. Agora, que ela possa ter coragem para denunciar os assédios sexuais. Né? Com certeza. Essas instruções são instruções detalhadas. São instruções detalhadas, né? Precisam mesmo de uma entrega ali. Lógico que o advogado pode requerer, inclusive, para a sala de audiência ficar mesmo só com as partes presentes, tirar a testemunha, tirar todo mundo, inclusive com a saída do reclamado da sala de audiência, para que ela fique à vontade e possa expor realmente todas as condições perante somente o juiz. Agora, eu queria só lembrar que o assédio sexual, ele se caracteriza por alguns eventos. Por exemplo, não é só você passar e a pessoa dizer que você está linda, está bonita, está elegante, não. Configura assim, uma chantagem, tipo assim, chamar para jantar, e se a pessoa recusar, já ocorre o assédio moral, já fica sendo tratada mal, ou então ameaça de despedida porque a pessoa não sai com o chefe. Isso é que configura, aí tem que ter testemunha, aí tem que estar bem assim. Nesses casos, ela procura a Superintendência Regional do Trabalho ou a Justiça do Trabalho? Ela pode denunciar, inclusive, na DRT, mas como é um caso que vai ser que prescinde de provas, o ideal é que realmente ela procure um advogado que promova essa ação judicial e que o juiz possa apurar os fatos. A DRT fica muito de mãos atadas nessa situação, porque não é um fato comprovado. Olha, eu estou recebendo isso e eles estão me pagando somente isso. Não é um direito líquido e certo. Vai ter que ser apurado realmente se houve ou se não houve esse assédio que está sendo relatado. Ok. Obrigada pela participação das senhoras aqui no programa de hoje. Obrigada. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho da mulher. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br e o nosso telefone é 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!